¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, otro notable invitado, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, directamente desde Sao Paulo. Señor presidente Luis Inácio Lula da Silva, una cálida bienvenida al programa. Ô Jorge, é um prazer imenso poder falar com a Telesul. É um prazer imenso poder falar com todos os nossos companheiros e irmãos da América Latina. Señor presidente, gracias nuevamente. Una pregunta muy precisa. ¿Nos puede confirmar que usted aspira a ser candidato presidencial en las próximas elecciones del 2022 y se quiere posicionar como un candidato de centro? Olha, ô Jorge, primeiro é preciso contar uma pequena história. Muita gente aqui no Brasil queria que eu fosse candidato em 2014. Eu não quis ser candidato porque era o direito de reeleição da presidenta Dilma. Depois eu pensei em ser candidato em 2018. A justiça não me permitiu ser candidato porque construíram uma farsa jurídica para me tirar do processo eleitoral. E agora, em 2022, muita gente, e sobretudo o meu partido, quer que eu seja candidato. E eu estou pensando em decidir mais para o fim do ano, porque nesse primeiro semestre o que nós queremos discutir é a questão da vacinação do nosso povo. Estamos no movimento para garantir vacina para todo o povo brasileiro. Estamos no movimento para garantir um salário emergencial para todas as pessoas que são vítimas do Covid, as pessoas que estão desempregadas por conta do Covid. Estamos também empenhados em garantir que a gente tenha uma política de crédito para pequenos e médios empresários para continuar tocando os seus negócios e a economia continuar funcionando. Esta é a nossa prioridade no ano de 2021. No momento certo, eu vou decidir se sou candidato ou não. Eu, até agora, todas as pesquisas de opinião pública mostram que eu posso ganhar as eleições em 2022, que eu estou em primeiro lugar em todas as pesquisas, que eu tenho muita possibilidade de derrotar o presidente Bolsonaro, mas não está ainda delineado e definido o quadro político brasileiro, porque eu não sei quantos candidatos vão ter, não sei quantos candidatos a direita vai lançar, não sei quantos candidatos a esquerda vai lançar. No momento certo, Jorge, eu vou decidir. O que eu posso te dizer é que eu estou bem de saúde, estou com muita energia e estou com muita vontade de recuperar a esperança do nosso povo, de recuperar a economia do Brasil, de recuperar a qualidade de vida que nós tínhamos garantido quando eu fui presidente da República e a Dilma foi presidente da República e, portanto, eu tenho obrigação de tentar ajudar a recuperar o nosso país, que quando eu era presidente, o Brasil chegou a ser a 6ª economia do mundo e hoje o Brasil caminha para a 12ª economia num fracasso total do atual governo. Depois do golpe da Dilma, depois do golpe na presidenta Dilma, as coisas no Brasil só pioraram, só se agravaram e se agravou muito com a vacina. Nós ultrapassamos 500 mil mortos com a vacina e é por isso que nós chamamos o nosso presidente de genocida, porque ele tem responsabilidade por parte das mortes que aconteceram no Brasil por causa da sua ineficácia como presidente da República. Definitivamente. Tiene que esperar que se acomoden los jugadores en el tablero de la elección del 2022. Pero usted ya sabe que Bolsonaro está atacando las instituciones a efectos de debilitarla, que Bolsonaro está promoviendo el voto por correo, el voto por escrito. Y en definitiva, si usted se presenta, va otra vez a enfrentarse con la ultraderecha, con los medios hegemónicos nacionales e internacionales, es decir, usted tiene una lucha cuesta arriba. ¿Qué promesa le puede hacer Lula da Silva al Brasil
para que los suelten otra vez y lo pongan en la presidencia, nadando contra toda esa corriente de elementos negativos? Olha, quando um homem tem uma causa, não tem luta que ele não possa enfrentar e vencer. Eu tenho uma causa, que é devolver ao Brasil a soberania, que é devolver ao Brasil a possibilidade de melhorar a qualidade de vida do nosso povo, de gerar emprego, de cuidar da educação, de cuidar da cultura, de cuidar da saúde, porque eu fiz isso quando eu era presidente. E eu tenho certeza que essa causa de recuperar o Brasil para os brasileiros, de fazer o Brasil ter uma política soberana, de fazer o Brasil ser um Estado forte, capaz de incidir na melhoria da qualidade de vida do nosso povo e ajudar a decidir o destino do nosso povo como um país grande, um país potente, um país industrializado, um país desenvolvido, essa causa me move a enfrentar qualquer candidato de direita, qualquer candidato de extrema-direita. O problema é que o Bolsonaro não é apenas um candidato. O Bolsonaro é uma mala de contar mentiras. Ele conta, em média, 4 mentiras por dia. Ou seja, 4 inverdades por dia. Até agora, desde que tomou posse, já são mais de 3.150 mentiras que ele contou ao povo brasileiro. E eu quero enfrentar porque eu tenho certeza que é possível derrotar ele. Ele agora está inventando as eleições no papel. As eleições, sabe, não ser mais eletrônico. Ou seja, ele está tentando copiar um pouco o modelo Trump para poder justificar a ideia de que se algum adversário dele ganhar, sabe, é roubo, é fraude. Eu queria te dizer, Jorge, que eu sempre tive resistências contra o voto eletrônico. Mas depois que eu fui candidato a presidente da República, em 4 eleições, eu perdi 2 e ganhamos 6, ganhamos 4, na verdade. Eu perdi 89, eu perdi 94, eu perdi 98. E eu ganhei em 2002, 2006, 2010, 2014. E 2018, o PT foi o segundo colocado. Ou seja, eu fico imaginando, se pudesse haver roubo, se pudesse haver fraude nas eleições eletrônicas, o Lula não teria sido presidente da República, porque certamente a elite brasileira não queria o Lula presidente da República. Então, eu posso te dizer que o voto será eletrônico e posso te dizer que nós vamos derrotar o Bolsonaro e vamos recuperar o Brasil, porque eu acredito numa coisa, Jorge, acredito como eu acredito em Deus, que é possível a gente construir na América Latina e na América do Sul um grande bloco econômico para fazer frente ao bloco econômico que simboliza Estados Unidos e Canadá, ao bloco econômico que simboliza a União Europeia e ao bloco econômico liderado pela China. Ou seja, é possível a América Latina virar um bloco econômico, crescer, todos os países se desenvolver e nós virarmos protagonistas internacionais. Por isso é que eu tenho à disposição, quando chegar o momento certo, anunciar minha candidatura e posso te dizer que nós vamos ganhar as eleições no Brasil, porque o Brasil precisa efetivamente voltar a ser um país protagonista na América do Sul e tratar de fortalecer o Mercosul, a Unasul e a CELAC. E tratar de fortalecer sua relação com o continente africano, fortalecer a relação com os BRICS e estabelecer aquilo que é prática do Brasil. O Brasil não tem contencioso no mundo, Jorge. O Brasil não tem contencioso. O Brasil tem que conviver bem com todos os países do mundo. O Brasil tem que tratar o Uruguai igual trata os Estados Unidos. O Brasil tem que tratar a Bolívia como trata a China, com respeito, sem falar grosso com os pequenos e sem falar manso com os grandes, mas falar em igualdade de condições em nome da soberania de cada país da América Latina. El expresidente Rafael Correa dice que existe un Plan Cóndor II, un nuevo Plan Cóndor,
que, a diferencia del primer Plan Cóndor, en donde asesinaban a los opositores a través de dictaduras militares para eliminarlos de la vida, este nuevo Plan Cóndor asesina la reputación de los líderes progresistas de América Latina para sacarlos, para sepultarlos de la vida política. Esa es la intención, justamente imponer planes y poner presidentes, digamos, de derecha. Y eso le ha pasado a usted, le ha pasado a Evo, le ha pasado a Correa, le ha pasado a Dilma, en lo que ha sido llamar el lawfare, es decir, la guerra jurídica, una guerra jurídica que usted ha sido una víctima. ¿Es esa la nueva estrategia contra la cual presidentes con la filosofía suya tienen que enfrentar, además de, por ejemplo, si se decide reelegirse Bolsonaro? ¿Cuán presente está el lawfare hoy en Brasil y en América Latina? Olha, ô Jorge, eu fui a primeira grande vítima do lawfare. Eu fui a primeira grande vítima. Ou seja, depois que eu deixei a presidência da República, só para você ter ideia, Jorge, eu deixei a presidência da República numa situação altamente extraordinária. Eu diria uma situação quase que singular no mundo. Eu deixei a presidência depois de 8 anos de governo. A economia brasileira estava crescendo a 7,5% ao ano. Nós tínhamos gerado 20 milhões de empregos formais. Nós tínhamos tirado 36 milhões de pessoas da miséria e levado 40 milhões de pessoas para a classe média. E quando eu deixei a presidência, as pesquisas de dezembro mostravam que eu tinha 87% de bom e ótimo, eu tinha 10% de regular e eu tinha 3% de ruim péssimo. Eu penso que poucas vezes na história da democracia mundial um presidente saiu tão fortalecido quanto eu saí. De repente, na perspectiva de eu não voltar, na perspectiva de evitar que eu voltasse à presidência da República, eles criaram um plano de acusação contra mim. Um plano de acusação que envolvia Ministério Público, envolvia a Polícia Federal, envolvia os meios de comunicação, e você conhece bem o papel da Rede Globo de televisão no Brasil, e, mais ainda, o juiz. Sabe? Então, construir um processo de mentiras contra mim, construir um processo de denúncias caluniosas, sabe? Para tentar me punir. E me puniram. Eu fiquei 580 dias preso na Polícia Federal em Curitiba. Eu poderia ter saído do Brasil. Eu não quis sair do Brasil, Jorge, porque eu não queria sair numa fotografia com uma letra grande dizendo que eu era fugitivo. Eu resolvi ir para a Polícia Federal porque eu queria provar as mentiras que estavam contando contra mim. E era uma mentira que, além do juiz, além do Ministério Público e da Polícia Federal, e além da imprensa brasileira, estava vinculada a essa farsa contra mim o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e os procuradores da Suíça. Hoje já está tudo claro. Nós conseguimos mostrar, na minha defesa, nós conseguimos mostrar o conluio que foi montado para evitar que eu voltasse à presidência da República. Depois nós tivemos a denúncia feita pelo Intercept, e depois nós tivemos outras denúncias que foi nos entregue pela Suprema Corte, que foi um hacker de Araraquara que conseguiu gravar durante muito tempo os procuradores e o juiz. Ou seja, hoje está tendo uma votação no Brasil. Possivelmente, quando o nosso programa estiver indo para o ar, já tem a notícia, porque o Moro foi colocado como suspeito na votação. Eu fui absolvido do processo e, portanto, eu reconquistei o meu direito político de ser candidato. Essa é a primeira coisa. Ou seja, nós agora estamos pedindo extensão para outros processos, que é a mesma mentira. Então, nós já desmascaramos o juiz, já desmascaramos. Ele hoje, sabe, foi colocado como suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. Nós já desmascaramos o Ministério Público como mentiroso e nós já desmascaramos os delegados da Polícia Federal que fizeram inquérito. Tudo isso
foi desmontado graças à competência dos meus advogados, graças à coragem de enfrentar. Nós temos prova de procurador dos Estados Unidos. Qual era o interesse? O interesse era evitar que o Lula fosse presidente. O interesse era mudar toda a legislação que regulava o petróleo no Brasil, que nós tínhamos uma regulação que o petróleo era do povo brasileiro. Nós tínhamos uma legislação que nos dava total controle sobre o petróleo brasileiro. Nós que encontramos uma jazida a 7.000 metros de profundidade, que é a maior reserva de petróleo encontrada no século XXI, e também tinha o objetivo de destruir as indústrias de engenharia no Brasil, porque as indústrias de engenharia no Brasil estavam trabalhando em toda a América Latina, estavam trabalhando em toda a África, estavam construindo o aeroporto de Miami, estavam trabalhando no Oriente Médio, e eu acho que houve interesse americano de evitar que o Brasil continuasse a se expandir como vinha expandido. Então eles quebraram, só para você ter ideia da gravidade, Jorge, essa operação Lava Jato, que foi feita para me prejudicar, gerou no Brasil 4.400.000 desempregos. Eu vou repetir, 4.400.000 desempregos por conta da operação. Só para você ter ideia, um prejuízo de 172 bilhões de reais de investimento deixou de ser feito no Brasil por conta dessa operação. Ou seja, o objetivo era tentar evitar que o Lula voltasse à presidência da República e era tentar destruir tudo aquilo que nós tínhamos construído de soberania na indústria de óleo e gás, na indústria de petróleo e na indústria da engenharia civil. E hoje tudo isso, Jorge, já está desmascarado, tudo isso já está público, sabe? E eu ainda quero continuar provando mais coisas. Eu quero continuar provando a podridão que é um instrumento chamado lawfare, utilizar a justiça para fins eminentemente políticos, com a intromissão dos Estados Unidos da América do Norte. En el caso de Jair Bolsonaro, que le han puesto el sobrenombre, el apodo de el Trump de los trópicos, como usted acaba de mencionar, ha sido denunciado por trabajadores de salud ante la Corte Penal Internacional de genocidio por la muerte de por lo menos 500.000 personas por el tratamiento al COVID-19, pero también el Trump de los trópicos, es decir, Bolsonaro, también ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad por la devastación de la Amazonía. ¿Cuánto le preocupa el tema de esa devastación de la Amazonía, que incluso termina usando esa tierra para producir alimentos que terminan en Estados Unidos en compañías como Archer's, Daniels, Midland? Es decir, detrás de esas devastaciones, indirectamente está Estados Unidos e seus interesses. Olha, primeiro, Jorge, com relação à culpabilidade do Bolsonaro ser tratado como genocida. Nós temos uma CPI acontecendo no Senado, uma comissão parlamentar de inquérito, que está apurando a participação do Bolsonaro e do governo do Bolsonaro, sabe, na quantidade de mortes que nós tivemos no Brasil. Porque o Bolsonaro não cuidou da pandemia, não acreditava no coronavírus, sabe? Ele dizia que era uma gripe comum. Então, nós vamos aguardar o resultado da CPI para saber o que a CPI vai propor fazer com o Bolsonaro. Eu acho que nós já tivemos 105 processos de impeachment contra o Bolsonaro e o presidente da Câmara não colocou nenhum para ser votado. E eu acho que esse atual presidente da Câmara também não quer colocar. Bom, o dado concreto é que eu acho que o Bolsonaro será julgado como genocida um dia, ou no Brasil ou fora do Brasil. Com relação à questão da Amazônia, Jorge, não há nenhuma necessidade de você desmatar a Amazônia ou para plantar soja, ou para plantar milho, ou para criar gado. Não há nenhuma razão. O Brasil tem terra demais.
A Amazônia Legal tem por volta de 360 milhões de hectares, sabe, de floresta tropical, que é um patrimônio da humanidade sob a soberania e sob os cuidados do Brasil. É assim que o Brasil tem que ver. Sabe, a Amazônia brasileira, mas a exploração para a ciência, a exploração para a humanidade da Amazônia pode ser feita em parceria do Brasil com outros países. Eu era presidente, Jorge, quando nós criamos um fundo, sabe, Alemanha e Noruega, um fundo para gerenciar e pesquisar, sabe, a Amazônia. Nós ainda não temos notícias e não temos conhecimento da riqueza da biodiversidade da Amazônia, de toda a riqueza que pode ser explorada em benefício da humanidade. Não é cortando árvores que nós vamos resolver o problema da Amazônia. Não é poluindo a água que nós vamos resolver o problema da Amazônia. A Amazônia não pode ser de nenhum país. A Amazônia tem que ser um território brasileiro que pode ser, sabe, compartilhado com o mundo para pesquisar cientificamente o que a gente pode fazer com que a Amazônia produza riqueza para o povo brasileiro e produza benefício de despoluição do planeta para a humanidade. É assim que a gente tem que ver a Amazônia. Sabe, nós temos 25 milhões de seres humanos que moram na Amazônia, sabe, na Amazônia Legal. Nós temos quase 900 mil índios que moram na Amazônia, que nós precisamos cuidar dessa gente. Nós precisamos permitir que essa gente sobreviva e essa gente pode cuidar da Amazônia e a Amazônia pode dar fruto para eles com a riqueza da biodiversidade da Amazônia. Sabe, é só pesquisar. Lamentavelmente, esse governo, que é um governo, na minha opinião, genocida mesmo, ele trata de fazer tudo errado porque ele tem um DNA do mal. Ele não tem um DNA do bem. Então ele quer destruir tudo que beneficia o povo brasileiro porque ele tem uma matriz política, sabe, junto aos milicianos. Uma matriz política mentirosa, raivosa. Ele vende ódio 24 horas por dia. Ele vende mentira 24 horas por dia. Ele não conhece a palavra amor, não conhece a palavra paz, não conhece a palavra solidariedade, não conhece a palavra cultura. Tudo para ele significa armas, 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 armas. E o Brasil está precisando de desenvolvimento, o Brasil está precisando de livros e não de armas. O Brasil está dando de emprego, sabe, e não de ódio. Então, eu acho que a Amazônia, quando a gente voltar, quando a gente conquistar a democracia de volta no Brasil, a Amazônia será tratada como um patrimônio, sabe, que a humanidade pode compartilhar o seu desenvolvimento e a gente, todos os humanos, tirar proveito da riqueza da biodiversidade, da riqueza que a ciência vai poder provar que existe na Amazônia. É um pouco isso, Jorge. Por último, usted menciona entonces que esa estrategia, esa guerra jurídica, el lawfare que le lanzaron, que lo sacó de circulación en la última elección, precisamente que ganó el Trump de los trópicos, Jair Bolsonaro. Mi pregunta es, ¿se le podría repetir para hacer algo para complicarle a usted su participación? Y la parte final de esa pregunta es, ¿y si usted gana otra vez? ¿Cómo van a ser las relaciones con Estados Unidos, sabiendo usted que Estados Unidos fue teóricamente uno de los protagonistas que le puso el palo en la rueda para que usted no fuera nuevamente presidente? A primeira coisa é que eu tenho clareza, é que o Brasil é um país muito grande, o Brasil tem muito a oferecer ao mundo na construção de parcerias, e a única coisa que eu tenho certeza também é que eu, sabe, voltando a governar, eu não quero governar com ódio. Eu quero estabelecer uma relação civilizada entre Estados. Eu tive uma extraordinária relação com Bush, eu tive uma extraordinária relação com Obama. Ou seja, mesmo quando foi denunciado que o Obama fazia escuta, sabe, no governo da presidenta Dilma.
Eu acho que é preciso sentar com os americanos e conversar com muita seriedade. Eu defendo, Jorge, uma nova governança mundial. Eu não aceito a ideia de que os Estados Unidos queiram ser o farol do mundo. Eu não aceito a ideia que o mundo tem que ficar dependendo da boa vontade dos Estados Unidos. Eu aceito a ideia que o Brasil tem que conversar com todos os países do mundo. O Brasil não tem que subordinar a ninguém. E o Brasil tem que conversar com os Estados Unidos de igual para igual. Da mesma forma que os Estados Unidos defendem a sua soberania, o Brasil tem que defender a sua soberania. E nós já estamos dizendo, porque já tem processos, já tem deputado do Partido Democrata pedindo investigação da participação dos Estados Unidos no processo contra mim, sabe? E eu vou continuar investigando, eu vou continuar denunciando e vou continuar pedindo punição. E isso não atrapalha a relação entre dois Estados. Sabe o que eu posso te dizer de forma categórica, Jorge? É que eu darei aos Estados Unidos a mesma atenção que eu darei ao país mais pequeno do mundo. Porque soberania é soberania. Sabe, respeito é uma coisa que eu gosto de dar e gosto de receber. Então os Estados Unidos terão que tratar o Brasil com respeito e terão que tratar a América Latina com respeito. Veja, os Estados Unidos não podem continuar vendo a América Latina como se fosse um bloco frágil, sabe, que depende dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não podem continuar fazendo, sabe, bloqueio, sabe, nos países que ele não gosta, nos governos que ele não gosta. Sabe, o bloqueio contra Cuba já existe há 60 anos. O Fidel já morreu e continua o bloqueio. O bloqueio contra a Venezuela, quem tem que resolver o problema da Venezuela é o povo da Venezuela. Sabe, é o povo da Venezuela que tem que tomar o destino da Venezuela nas mãos. Não são os Estados Unidos que vão defender o que é bom para a Venezuela ou não. Da mesma forma que não sou eu que vou dizer o que é bom para os Estados Unidos ou não. É o povo americano que tem que decidir. É assim que nós temos que fazer política, Jorge. A gente tem que respeitar a autodeterminação dos povos. Cada povo cuida do seu país, cada povo cuida da sua democracia, cada povo cuida da sua economia. Se um governo estiver errado, você troca. Se um governo estiver certo, ele pode continuar. O que não dá é para a América Latina, depois de 500 anos, continuar pobre, continuar miserável. Continuar muita gente passando fome, muita gente desempregada. Ou seja, será que o nosso continente não tem o direito de produzir nenhuma Holanda, nenhuma Suécia, nenhuma Finlândia, nenhuma Noruega, nenhuma Dinamarca? Será possível? Sabe? Por quê? Porque, na verdade, há muita ingerência, sabe, de interesses econômicos e estratégicos dos Estados Unidos na América Latina, e isso não pode continuar. Eu, quando estava na presidência, Jorge, eu tive uma relação extraordinária com o Bush. Nós, sabe, derrotamos a ALCA, nós criamos a Unasul, nós criamos a CELAC, nós criamos o Conselho de Defesa Sul-Americana, nós criamos o Banco do Sul, que não funcionou por causa da nossa incompetência. Sabe, nós criamos os BRICS. Ou seja, você não tem que ficar pedindo aos Estados Unidos licença para fazer as coisas. Você faz em função dos interesses do seu povo. É assim que deve ser o mundo multilateral. É por isso que eu defendo uma governança nova. Uma governança, o Conselho de Segurança da ONU não pode ser os mesmos que foram escolhidos logo depois da Segunda Guerra Mundial. Não pode ser as instituições de Bretton Woods a única a existir. É preciso criar outras instituições, colocar novos membros no Conselho de Segurança e acabar com o direito de veto. Um Conselho de Segurança que um país tem o poder do veto não é um Conselho de Segurança democrático. Então, é assim que eu penso e posso te dizer, ô Jorge, que eu vou tratar. Sabe, eu não quero saber se o governo do Uruguai é de direita ou de esquerda. Quem tem que escolher o governo do Uruguai é o povo do Uruguai. E eu, enquanto chefe de Estado brasileiro, vou manter relação com o Estado do Uruguai do mesmo jeito. Eu não quero saber se a Rússia tem um governo de direita ou de esquerda. Como chefe de Estado, eu tenho que tratar como chefe de Estado e manter relações de Estado para Estado. Eu não estou tratando de relação pessoal. Eu estou tratando de relação de Estado para Estado. E eu tenho certeza
que nós vamos voltar a fazer muita coisa boa na nossa querida América do Sul e na nossa querida América Latina, Jorge. Eu tenho esse sonho, eu tenho essa esperança e quero que você saiba que eu estou com 75 anos, com energia de 30 e motivação de 20, para que a gente possa construir a nossa grande América do Sul e América Latina livre e soberana. Señor presidente Luis Ignacio Lula da Silva, muchísimas gracias por estar con nosotros. Obrigado. Jorge, obrigado a você e obrigado à direção da Telesul por esse programa.